Quando a gente pensa em plano inclinado, antes da gente resolver o plano inclinado, seria interessante a gente lembrar de algumas coisas do plano horizontal. Então, olha só, as forças que atuam no movimento. Interessante que aqui eu tenho a força peso, tenho a força normal, que é sempre perpendicular à superfície, e a força peso que sempre aponta para o centro da Terra. Mas neste caso do plano horizontal, elas não efetuam nenhuma utilidade para o movimento. Então elas são desprezadas. Eu não preciso delas quando eu estou no plano horizontal. Só vão interessar as forças que estão diretamente relacionadas com a direção do movimento. Então eu tenho a força F e as forças que irão surgir aqui nesse fio, que nós chamaríamos de tração de B em A e a tração de A em B. Só lembrando que só interessa, na hora de eu montar o sistema, as forças que estão diretamente relacionadas com o movimento. Neste caso, recordando, o peso e a normal não interessam. Quais as forças que atuariam neste movimento? A força F e as trações que nós temos entre os blocos. Lembrando também, quando que a resultante é igual a zero? Quando o sistema de corpos estão em repouso ou eles estão em movimento retilíneo uniforme, onde não existe aceleração. Qual é a função da aceleração? Aumentar a velocidade. Neste caso de repouso de movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças será igual a zero, portanto o movimento não terá aceleração. Quando nós estamos no plano inclinado, já existe uma diferença crucial. Qual é? O peso ele é sempre perpendicular ao centro da Terra, enquanto que a normal é sempre perpendicular à superfície. Neste caso, vai interessar essas forças porque elas vão atuar no movimento. Só que como é um plano inclinado, eu vou ter que me lembrar da decomposição de forças. Portanto, eu teria que fazer isso daqui. Então eu teria a decomposição do peso em X e a decomposição do peso em Y. Para o movimento nesse plano inclinado, a única força que interessa é o peso de X, que seria uma decomposição. Como eu vou achar o peso de X? O peso de X é o peso vezes, quando nós olharmos para esse ângulo que nós chamamos de θ, ele vai estar aqui. Então seria peso seno de θ. Como eu calculo o peso? O peso eu calculo sempre pela fórmula massa vezes gravidade. No caso, pegando a massa como 5, eu teria que o peso é 5 vezes 10, 50. E o seno de θ, se eu pegar o θ como sendo 30 graus, o seno de θ seria 0,5. O que daria peso de X igual a 25 newtons. Para que eu ache a aceleração, eu vou ter que montar o sistema. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Qual que é a força resultante? A força resultante vai ser o P de X, que é justamente a força que está dando início ao movimento. E ela é 25. A massa do bloco é 5. Então a aceleração ela vai ser 25 dividido por 5. E vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Isto sem atrito,
Se nós tivermos atrito, o exercício vai ser praticamente o mesmo, só vai aumentar a questão da força de atrito. Lembrando que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Força de atrito ela vai ser μ vezes a normal. Mas como a normal aqui neste caso vai ser igual ao peso em y, então eu faria que a força de atrito é igual a μ vezes o peso em y. Então a força de atrito nesse caso, como ela é sempre contrária ao movimento, então a força de atrito, eu desenharia a força de atrito contrária ao movimento, que é justamente o P de x. Fazendo assim, eu teria que o μ é 0,6, eu peguei um valor aproximado, o exercício pode te dar um monte de valores diferentes, dependendo da superfície. O peso seria, com os mesmos valores, igual ao que nós já calculamos no item A, seria 50 vezes cosseno deste ângulo, que foi dado como sendo 0,8 o resultado. Então seria força de atrito igual a 0,6 vezes 50 vezes 0,8. Força de atrito seria, multiplicando isso, vai dar 8 vezes 6, 48. Vai dar 0,48 vezes 50, que vai dar 4,8 vezes 5. Vou fazer aqui rapidamente 4,8 vezes 5. 5 vezes 8, 40, 24. Vai dar 24 newtons. Para a gente descobrir a aceleração, nós teremos que montar a equação da seguinte forma: força resultante seria o P de x menos a força de atrito que está contrária. Massa vezes aceleração. Quanto que é P em x? Como são os mesmos dados, nós calculamos que o P de x é 25. Menos quanto que nós calculamos a força de atrito? 24. Quanto que é a massa do corpo? 5. Então a aceleração seria 1 dividido por 5. Aceleração 0,2 metros por segundo ao quadrado. Percebe que quando tem o atrito, a aceleração do bloco diminui drasticamente porque ela atrapalha o movimento.